Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa. Deixo claro que lá atrás eu votei favorável. Pois é, lá atrás, quando o Bolsonaro fazia pose de honesto, ele votou a favor da ficha limpa para fazer aquela média que tinha que moralizar o Brasil. Agora que ele é ficha suja, condenado 3 vezes, não quer cobrir e pagar pelo crime que cometeu e fica querendo acabar com a lei. É mais ou menos como se você tivesse roubado, foi preso e condenado, aí você resolve que tem que acabar com a lei. Agora roubo não pode ser mais crime. Portanto, gente, é a maior cara de pau que já se viu, tanto do Bolsonaro quanto dos seus. Gente, políticos da pior espécie que querem voltar a ser ficha suja para cometerem toda sorte de crimes estando no poder sem ter que pagar por eles. Não eram esses caras que ficam o tempo todo falando para você que bandido bom é bandido morto, que o cara tem que apodrecer na cadeia, mas o cara nem preso foi ainda e já tá aí choramingando para todos os cantos, prometendo dedos, anéis, querendo entregar o país até para o estrangeiro para ver se foge da cadeia. Tenha um pouco de hombridade, seu Jair Bolsonaro. É vergonhoso esse papel que você se presta, você e todo sujeito que se diz de direita, que é de família, da moral dos bons costumes e que na prática ao defender ficha suja, que gente que cometa crimes e delitos possa continuar no poder sem ter que pagar pelo erro que cometeu, continue solto por aí. É indecente. Aliás, se a gente observar, nos últimos tempos, o bolsonarismo, desde que saiu do poder, eles não têm outra pauta. É mentir de um lado, é causar confusão para querer atrapalhar o país, nunca para ajudar, e do outro lado, uma militância de que quer colocar como prioridade do país tirar bandido vagabundo da cadeia. Aliás, o próprio Bolsonaro, quando a turminha dele foi presa lá no 8 de janeiro, vocês lembram? A primeira conversa é de que tirar o corpo fora, falar que era um bando de desocupados, que eram infiltrados do PT. De repente ele ganhou 17 milhões de reais em piques, nunca ajudou esses caras com 1 centavo para tirar esses caras da cadeia, colocar advogado, enfim, nunca ajudou em nada. Mas agora que ele nem foi condenado, ainda está na iminência de ser denunciado formalmente pelo Ministério Público para ser julgado supostamente ainda esse ano, e aí sim, em sendo condenado, cumprir seus crimes, está num desespero e finge estar preocupado com aqueles caras que estão presos porque caíram nas bravatas dele e de seus comparsas. Gente que fica sempre tentando relativizar os próprios crimes. Sempre é uma coisinha à toa, não fez mal para ninguém. Como assim não fez mal para ninguém? Primeiro que sendo o presidente ele deveria ser o primeiro a dar exemplo, coisa que nunca faz por dar. Sempre dá os piores exemplos, sempre descumpre a lei de maneira sorrateira e sórdida, induzindo as pessoas a viverem numa terra sem lei, como ele fazia durante a pandemia, por exemplo, onde o serviço de inteligência do governo mandava relatórios e mais relatórios, implorando pelo amor de Deus para ele parar com aquela prática charlatã de recomendar medicamento que não funcionava e recomendar que as pessoas não tomassem vacina porque podia virar jacaré, podia pegar AIDS e outras coisas, e isso contribuiu para muita gente que confiou nele acabar morrendo e levando a doença para dentro de casa, fazendo com que o Brasil, que deveria ter na média mundial cerca de 200 mil mortos de Covid, contasse mais de 700 mil pessoas, ou seja, 500 mil de brasileiros morreram por conta das mentiras desse cara, e até agora, inclusive, ele nem foi julgado por isso, no processo nem está andando ainda, e ele está aí se vendendo como se fosse um santo. O sujeito não vale aquilo que ele fala. Ele próprio defendeu a ficha limpa, agora quer soltar os fichas sujas todos com a conversa fiada de perseguição. Perseguido porcaria nenhuma. É perseguido sim quando da mesma maneira que todo bandido tem que ser perseguido pela polícia. Quer cometer toda a sorte de ilícitos e ficar impune acima da lei do bem e do mal? Pois é, isso não existe. Num país decente, a lei é para todos, da pessoa mais simples até o presidente da República. E se você não consegue compreender isso, você tem que passar uma boa temporada na cadeia para ver se para de cometer crimes, como essas incitações que você faz de animosidades do tempo todo, como recentemente no começo do ano, junto com o seu Nicolas Ferreira, soltando mentiras sobre o Pix, que levou prejuízo para um monte de gente, inclusive muitos bolsonaristas, gente que perdeu de fazer negócio, de comprar uma coisa, de vender outra coisa, porque ficou com medo
de pagar em Pix ou receber em Pix porque o senhor andou espalhando uma mentirada. Ou seja, você solto, Bolsonaro, é um perigo para o Brasil. Você é incorrigível. Portanto, para com essa coisa de querer acabar com as leis porque você não consegue respeitá-las. Imagina se a moda pega, um sujeito mata um cidadão e aí, em vez dele cumprir a pena por homicídio, ele vai e fala, não, temos que acabar com a lei, porque coitadinho de mim e todos os caras que, como eu, cometeram algum homicídio na vida, vão ter que ser presos? A mesma coisa para qualquer outra crime, roubo, abuso de toda sorte. Pois é, o sujeito não queria ser condenado, não cometesse os crimes. E ao contrário de muita gente que comete crimes sem saber por desconhecimento da lei, o seu Bolsonaro sabia muito bem o que ele estava fazendo. E mesmo que ele não soubesse, tinha um monte de advogados da República para avisar para ele não fazer, e mesmo assim ele rasgou tudo porque queria ganhar de qualquer jeito, mesmo que fosse ganhar roubando, mesmo que fosse utilizar 300 bilhões de reais, dando calote num monte de gente aí para poder tentar comprar voto, mesmo que fosse para colocar a polícia para querer impedir eleitor do Nordeste e de regiões onde o Lula tinha muito mais voto que ele de votar. E depois que perdeu, ainda ficou naquele vai e vem de mandar o pessoal para a porta de quartel, fazer baderna e dar a entender que ia dar golpe de Estado e por baixo dos panos tramando toda a sorte de tentativa de continuar presidente, mesmo com o povo falado não para ele. Portanto, inclusive, supostamente, como apareceu aí nas denúncias que ele deve responder, inclusive tramando aí de mandar matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes só porque ele não conseguiu ganhar as eleições. Portanto, esse cara de santo não tem nada e qualquer um que entre nessa onda está demonstrando que é tão sujo quanto ele. Porque um sujeito que agora começa a condenar a lei de ficha limpa, porque ele é um ficha suja condenado 3 vezes. Não estamos falando de um cara que foi condenado uma vez só, não. Ele foi condenado 3 vezes. E parem com essa conversa de falar que o Bolsonaro é um santo, prove que ele roubou isso, aquilo. Ele próprio devolveu um monte de joias que levou para o exterior, estava passando escondidinho aí. Se era uma coisa que não era roubada, por que tinha que passar escondido na camufla sem ninguém ver? Pois é. Conversa fiada que só otário cai. Aliás, até hoje o Bolsonaro não explicou a origem do patrimônio dele, porque com o salário de deputado, ele e a família não conseguiriam ter comprado 103 imóveis, metade deles na grana viva. E não é casinha não, tem mansão no meio, é muito, muito dinheiro que um sujeito trabalhando de deputado não conseguiria nunca na vida amealhar tanto patrimônio assim. Mas tem otário que passa pano para tudo e vai mostrando que é tão bandido e tão criminoso quanto vem se comportando o Bolsonaro e seus comparsas, vai ficar dando corda porque quer ver o mundo pegar fogo. Depois reclama que a vida não vai para frente, depois reclama que paga imposto, depois reclama que tem um monte de problemas no país, que tem crime e outras coisas, mas na hora que tem a oportunidade de fazer a coisa certa, fica dando corda para cara que na cara dura bajula interesse do estrangeiro, trai o nosso país sem a menor cerimônia e fica o tempo todo tramando para tirar bandido da cadeia porque não quer pagar pelos erros que cometeu. E você, o que pensa a respeito desse surto desesperado do ficha suja querendo acabar com a lei porque ele não consegue andar com a ficha limpa? Deixa seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salva esse vídeo e vamos para cima. E não vamos deixar essa pouca vergonha do Bolsonaro e seus comparsas, políticos da pior espécie que só tramam, só mamam nas tetas do Estado e tramam contra o nosso país. Tá na hora de você, do outro lado, começar a fazer força e nunca mais votar nesse tipo de gente. E quando um sujeito conhecido seu vier com a conversa fiada de votar em bolsonarista, passar um belo no sermão, porque esse cara tá agindo contra o país.